Você já ouviu alguém dizer: "Eu sou assim mesmo, sempre fui fechado, não consigo confiar nas pessoas, se eu não faço tal coisa e eu pedir para alguém fazer, não vai sair do jeito que eu quero, não vai dar certo"? E se eu te disser que esse comportamento que hoje possa estar prejudicando essa pessoa e destruindo relacionamentos, em algum momento foi exatamente o que salvou ela? No vídeo de hoje, eu quero te mostrar o que tenho aprendido e também o que eu tenho ensinado no consultório. Nem todo comportamento difícil começou como um problema. Muitas vezes, ele começou justamente como uma forma de proteção. E aqui no vídeo você vai entender por que alguns padrões emocionais se repetem, por que mudar é tão difícil e como algo que já foi necessário pode começar a limitar a pessoa ou limitar você hoje. E calma, isso não é sobre culpar seus pais, teu passado ou transformar tudo em trauma. É sobre entender como a mente humana aprende a sobreviver. Se você é uma pessoa que se sente que sempre cai nos mesmos padrões, esse vídeo pode fazer você compreender muita coisa e alguns dos seus comportamentos podem começar a fazer sentido. Uma coisa importante sobre emoções e comportamento é: o cérebro, ele não pergunta primeiro, isso é saudável? Ele pergunta, isso funciona para sobreviver? Se em algum momento da sua vida um comportamento ajudou você a sofrer menos, o seu cérebro aprende. Ok, vamos repetir isso. Isso funciona. Ele não reflete se esse comportamento ele é saudável ou não. Por exemplo, uma criança que cresce num ambiente onde ela é criticada quando chorava, né, criticada quando chorava, ela pode aprender a esconder a tristeza. Uma pessoa que foi muito rejeitada pode aprender a não se apegar. Alguém que viveu muito caos pode se tornar extremamente controlador. E o comportamento ele não nasce do nada. Ele nasceu tentando te proteger. Por exemplo, eu li recentemente algo que eu achei muito interessante e inclusive foi isso que me motivou a gravar esse vídeo. Na leitura falava sobre o quê? Sobre um rapaz que tinha uma enorme dificuldade nos relacionamentos amorosos. E uma queixa muito comum das parceiras era o quê? Que elas queriam proximidade emocional, queria que ele se abrisse com elas, mas ao invés disso, ele se isolava. E ali no processo terapêutico que a autora traz, ela aborda o seguinte contexto. O pai dele era alcoólatra e usava as fragilidades do filho contra ele. Acabava expondo ele, fazendo chacotas na frente dos amigos. Então, ele aprendeu o quê? Demonstrar tristeza, medo ou qualquer vulnerabilidade era algo perigoso. Então, percebe? Naquele contexto envolvendo o pai, ele se fechar emocionalmente fazia todo sentido. Ajudou ele a sobreviver àquela fase. Foi a forma que ele encontrou para se adaptar. E na, na psicologia, né, ou se você já fez terapia, você vai aprendendo o quê? Que algumas experiências que você teve lá atrás vai moldar os seus padrões de comportamento, a forma como você reage a determinada situação. Tudo é aprendizagem. Então, o seu cérebro vai criando caminhos automáticos para evitar uma dor e uma ameaça. Ele não vai refletir se aquilo é saudável ou não. Ele vai criar estratégias e vai aprender a lidar ou a evitar com alguma dor ou ameaça. Isso acontece principalmente através ali da aprendizagem emocional e algumas memórias que vão sendo criadas.
O grande problema é que o cérebro continua utilizando estratégias antigas, mesmo quando o cenário mudou, mesmo quando não é mais necessário. Então, é importante destacar que o que funcionou num ambiente ou o que funcionou lá atrás, no presente, não funciona mais. Algo que funcionou num ambiente pode fracassar em outro. Por exemplo, essa autora também traz, é, relata a história de uma mulher que ela trabalhava num ambiente extremamente competitivo, cercado por homens, e ela aprendeu o quê? A ser rígida, extremamente racional, dura, porque era um ambiente que não permitia demonstrar as vulnerabilidades, era um ambiente cercado majoritariamente por homens, então ela precisava ter uma postura. E naquele ambiente, ela ser dessa forma, ela é extremamente o quê? Ela era respeitada. E ela precisava daquela postura naquele ambiente. Mas depois ela mudou de trabalho e era um novo ambiente e as pessoas tinham outras necessidades. Elas esperavam o quê? Que ela fosse mais flexível, mais colaborativa, emocionalmente mais acessível. E aí veja, o comportamento que ajudou ela a sobreviver em um lugar começou a atrapalhar no outro. E isso, se a gente for observar, acontece o tempo inteiro. Uma pessoa aprendeu a agradar todo mundo para evitar conflito. Depois, ela acaba sendo uma pessoa que não consegue dizer não. Possa ter uma pessoa que aprendeu a ser forte o tempo inteiro e depois não consegue mais pedir ajuda. Possa ter também alguém que aprendeu a desconfiar e depois ela não consegue viver mais relações seguras. E aí é importante dizer, você não precisa odiar a sua versão do passado, né? Odiar a versão que criou esse comportamento, porque ela estava tentando o quê? Te proteger. Você fez o que foi necessário para sobreviver a uma fase e esse comportamento, em algum momento, ele foi útil. E ali no processo terapêutico, é comum falar muito sobre o quê? Estratégias de enfrentamento. E aí você pode já ter ouvido falar também por aí, né, na internet, nas redes sociais, com outro nome, mecanismo de defesa. E o que seria isso? Basicamente, a mente cria maneiras automáticas de lidar com a dor, rejeição, vergonha ou abandono. Só que algumas estratégias elas continuam ativas mesmo quando deixam de ser úteis. E aqui existe, né, pode existir uma armadilha muito comum. As pessoas podem pensar: se eu mudar, então tudo que eu fiz estava errado. E não é bem assim. Você pode reconhecer que um comportamento ele foi importante sim em algum momento e ainda assim decidir que ele não serve mais para a sua vida atual. E é isso que no processo terapêutico vai sendo aprendido, identificar comportamentos que foram úteis no passado e que hoje não são mais úteis para tentar o quê? Encontrar caminhos alternativos para lidar com a situação no presente. Porque, por exemplo, é como alguém que aprendeu a correr na chuva porque não tinha abrigo, e correr naquela época fazia sentido, mas depois que essa pessoa entra numa casa, ela continua correndo pelos corredores. Percebe? Ela precisou correr porque ela estava na chuva, ela encontrou um lugar seguro, mas ela continua correndo sem necessidade. A estratégia continua ativa mesmo quando o perigo acabou. E talvez hoje você
possa ser aquela pessoa que se fecha antes de ser rejeitada. Controle tudo antes que algo dê errado. Se cobre demais para nunca decepcionar. Ou evite demonstrar qualquer emoção porque aprendeu que isso era fraqueza. Mas talvez sua vida hoje esteja pedindo habilidades diferentes. E aí o cérebro tem uma coisa muito poderosa que se chama neuroplasticidade, e hoje se fala muito sobre isso. E o que significa? Se esse termo é novo para você, significa que o seu cérebro consegue aprender novas formas de reagir. Ele pode encontrar novos caminhos para que você aprenda novos comportamentos. Novos caminhos emocionais, eles podem ser criados. E você não está condenado a repetir aquilo que você aprendeu. Tem uma frase que, nesse livro que eu li, a autora falou muito bem, que foi o quê? O que te trouxe até aqui, talvez não seja o que vai te levar adiante. E eu achei isso muito importante, né? Ela falar ajuda a refletir muito, porque muda completamente a forma como a gente olha para nós mesmos. Em vez de olhar e pensar o que há de errado comigo, você pode começar a perguntar: o que esse comportamento tentou fazer por mim? O que esse comportamento me ajudou? E isso pode mudar tudo, trazer uma flexibilidade maior, porque sai a culpa e entra a consciência. Você percebe que muitos padrões emocionais não nascem porque você é fraco, dramático ou problemático. Eles nasceram tentando te proteger. Mas amadurecer emocionalmente também é perceber quando uma proteção antiga começa a virar uma prisão. E aí, nem toda armadura, essa até engasguei aqui, mas nem toda armadura ainda precisa continuar no seu corpo. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo em 3 pontos, seriam esses. Alguns comportamentos difíceis começaram como proteção emocional. O cérebro repete estratégias que um dia funcionaram. Crescer emocionalmente é aprender novas formas de lidar com a vida atual. E eu queria muito que você refletisse. Qual comportamento já protegeu você, mas hoje talvez esteja te limitando? Pode ser uma dificuldade de confiar, uma dificuldade em pedir ajuda, em dizer não, em demonstrar alguma emoção. E se você se sentir confortável, eu te convido a comentar aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários com muito carinho, e isso também pode me ajudar e ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E se esse vídeo te ajudou a olhar para suas defesas do passado com mais carinho e menos julgamento, deixa aqui o seu gostei, envia para aquela pessoa que também você acredita que precisa desse conteúdo.